Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E falando sobre volta às aulas, o preço do material escolar teve alta de mais de 1000%. É isso mesmo, e os PROCONs de todo o país registram aumentos abusivos e recomendam aos pais que pesquisem muito antes de comprar. As aulas devem ser retomadas em fevereiro em ao menos 17 estados brasileiros. Com isso, as escolas já estão enviando as listas de materiais para o ano letivo e os pais preparando o bolso para comprar. Nesse ano, os preços dos itens básicos aumentaram e muito e os PROCONs de todo o país entraram em alerta. Segundo as Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor, alguns produtos tiveram variações de 1000% nos preços finais. As fiscalizações vêm acontecendo na maior parte do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu diversas denúncias de pais irresponsáveis. O PROCON local e o do Paraná verificaram aumentos abusivos nos valores dos itens escolares e as grandes variações entre papelarias, livrarias e lojas online. Itens básicos da lista escolar, como caderno, lápis, borracha, apontador, caneta, lápis de cor e tesoura, foram encontrados com diferença em mais de 1000%. No Rio de Janeiro, a pesquisa incluiu 415 produtos na lista de materiais escolares. O PROCON Fluminense identificou no estado variações de 297%. Já em São Paulo, os materiais tiveram um aumento de até 381%. Em Pernambuco e na Paraíba, a alta foi de 300% e no Mato Grosso do Sul foram identificados preços 754% mais caros. Para os fiscais do PROCON, essa diferença de preços reforça a regra básica para qualquer consumidor: pesquisar antes de comprar. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2022 com vetos parciais. A sanção do texto foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Lei Orçamentária Anual de 2022, que estima a receita da União para o exercício financeiro deste ano, ficou no valor total de 4 trilhões e 700 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 900 bilhões são referentes ao refinanciamento da dívida pública. O orçamento estima um déficit primário de cerca de 79 bilhões de reais, valor inferior ao previsto inicialmente pelo governo federal de 170 bilhões e meio de reais. A proposta do orçamento também estabelece uma previsão de 89 bilhões de reais destinados para o novo programa social Auxílio Brasil e de 1 trilhão e 700 bilhões do teto de gastos. O presidente anunciou na semana passada que o aumento para policiais federais seria suspenso. O aceno aconteceu diante da pressão de setores do funcionalismo público por reajustes salariais. E falando sobre coronavírus, olha só, a OMS divulgou uma mensagem de esperança ao afirmar que a fase aguda da pandemia pode acabar ainda este ano. A afirmação foi feita pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, embora atualmente a Covid provoque uma morte a cada 12 segundos no mundo. If countries use Se os países usarem todas essas estratégias e ferramentas de maneira abrangente, podemos encerrar a fase aguda da pandemia este ano. Podemos encerrar a Covid como uma emergência de saúde global e podemos fazê-lo este ano. Para acabar com a fase aguda da pandemia, os países não devem ficar de braços cruzados e são obrigados a lutar contra a desigualdade na vacinação, vigiar o vírus e suas variantes e aplicar restrições adaptadas. Mas Tedros alertou que é perigoso supor que a Ômicron será a última, porque as condições são ideais no mundo para que outras variantes surjam, inclusive outras mais transmissíveis e virulentas. O diretor-geral detalhou os números atuais da pandemia que são alarmantes. Na semana passada, 100 casos foram relatados a cada 3 segundos e alguém perdeu a vida para a Covid a cada 12 segundos. Desde que a variante Ômicron foi identificada pela primeira vez há apenas 9 semanas, mais de 80 milhões de casos foram relatados à OMS
Isso é mais do que o registrado em todo o ano de 2020. E no Peru, o governo decretou emergência ambiental depois do derramamento de petróleo bruto na costa central do país. Uma semana após o derramamento de petróleo, o governo peruano declarou emergência ambiental por 90 dias na área marinha costeira danificada. As correntes marinhas espalharam o petróleo ao longo da costa a mais de 40 quilômetros da refinaria, afetando 21 praias, segundo o Ministério da Saúde. O derramamento de petróleo bruto na costa central do país deixou um balanço sombrio. Pássaros mortos flutuando no mar, além de pescadores sem trabalho nas docas. Cerca de 6.000 barris de petróleo foram lançados no mar, enquanto um petroleiro descarregava na refinaria La Pampilha, a 30 quilômetros de Lima. O navio pertence à petrolífera espanhola Repsol. A empresa atribui o acidente às ondas causadas pela erupção vulcânica em Tonga. E de volta ao Brasil, a safra de café deve crescer em 16% em 2022, segundo a Conab. Mas mesmo com o aumento na produção, os preços do nosso querido cafezinho devem continuar em alta. A produção esperada para a safra do café em 2022 é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a um aumento de 16,8% com relação à colheita do ano passado. O resultado será o terceiro melhor da história. Só perde para o obtido em 2020 e 2018. Em 2021, a produção do café ficou aquém das expectativas. A estiagem e as geadas em Minas Gerais, São Paulo e Paraná impactaram negativamente nos cafezais. Estamos falando de 38,7 milhões de sacas para o Conilon, Arábica, e 16,9 milhões de sacas para o Conilon. Então, 38,7 milhões de sacas para o Arábica e 16,9 milhões de sacas para o Conilon, o que representa 16,8% a mais em comparação à safra 2021. Lembrando que a safra 2021 foi de bienalidade negativa. E a previsão inicial sinaliza um aumento dessa produção em comparação à temporada anterior, que foi a bienalidade negativa, como eu disse há pouco. Porém, ela vai ficar um pouco abaixo da produção de 2020, que foi a última safra com a bienalidade positiva. A área plantada de café também aumentou e totaliza 2,23 milhões de hectares no país. Mas será que com o aumento da produção este ano o preço do cafezinho pode cair? Segundo o IBGE, entre março e dezembro de 2021, o café moído acumulou alta de 50,11%. Foram 10 meses de aumento consecutivo, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Só em dezembro, o aumento foi de 8,24%. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. Um volume acima de 40 milhões dos últimos 3 safras, um recorde de receita pelas vendas, 6,2 bilhões de dólares. Nós tivemos o ano passado uma exportação maior, mas em virtude dos preços que estiveram melhores esse ano em função da quebra, do cenário que nós estamos vendo no mundo, aumento de consumo, queda de produção, e isso está mostrando redução de estoques no mundo, está mostrando aí um mercado bem firme, com preços acima de $2 por libra-peso, nas bolsas internacionais, sobretudo para o Arábica, né? E já temos aí uma exportação da safra que começou em julho de 21, 22, de 19 milhões de sacos, né? Um pouco menor do que o mesmo período do ano passado, mas mostrando que ainda devemos ter um bom volume de exportação nesse ano. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.